nome é Eliseu Neto, sou candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, acho que vocês já estão acompanhando minha campanha aí pelas redes sociais, meu número é 23000, mas hoje eu quis conversar com vocês um pouco sobre as minhas plataformas de campanha. Às vezes a gente conhece o candidato e não sabe muito bem o que ele quer, qual é o objetivo dele. Então eu vim falar um pouco sobre orientação profissional, que eu venho trabalhando isso a minha vida inteira, e sobre qual é a mudança que eu quero fazer dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então primeiro eu queria falar sobre alguns dados importantes sobre a escolha de carreira dos jovens no Brasil como um todo. São dados de orientação profissional. Primeiro, o Censo da Educação Superior de 2008 mostra que aproximadamente metade dos jovens que escolhem uma profissão, quer dizer, você que passa no vestibular, faz primeiro, segundo, terceiro ano, se mata e aí consegue ser aprovado no Enem ou no vestibular, metade deles vai desistir no meio do curso. Vai desistir porque escolheu errado, porque não está gostando, por vários motivos. Daqueles que se formam, o IBGE de 10 anos atrás fala que metade está numa profissão completamente diferente daquela que se preparou, quer dizer, se forma numa coisa e vai trabalhar numa outra. Significa que se a gente tem aproximadamente 100 alunos, vamos dizer, 100 de vocês que estão assistindo o vídeo, metade vai desistir no meio do curso. Não gostei, vou trocar de área. E depois disso, desses 58 que aproximadamente se formam, apenas 20 vão realmente trabalhar nessa área que foram escolhidas. Gente, de cada 100 jovens que passam no vestibular, apenas 20 vão trabalhar naquilo. Não quer dizer que escolheram, que estão felizes, ou ganhando direito, ou muito satisfeitos. Vão estar trabalhando na área. É o maior desperdício de dinheiro público, de tempo e investimento que se tem em história no processo educativo. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode pensar sobre essa situação? Primeiro, entender o que acontece. Tem gente que fala, pô, Eliseu, o cara deve ter trocado de área porque ele escolheu uma profissão que não dá dinheiro. Mentira. Para você não achar que a má escolha profissional tem a ver com escolher um curso fraco, uma faculdade ruim, vamos pegar os 3 cursos mais procurados no vestibular. Medicina é o curso que mais tem matrícula no vestibular. 1/4 dos jovens que escolhem medicina depois de formados, cara, depois de estudar o dia inteiro, todos os dias durante 6 anos, vão trocar de área. Direito, 50%. Engenharia, 70%. Sabe por quê? Porque o cara imagina que ele vai ser médico, ele imagina que ele vai ser o House, numa sala de vidro, uma chefe bonita, ele compra até uma bengala. Aí depois ele descobre que ser médico é trabalhar o dia inteiro, é ter o cara humilde que está cheirando mal, ou que está com uma doença e tem que atender ele daquele jeito, não dá tempo nem de dar banho no cara, senão ele morre de choque anafilático. Ou então, o cara que vai ser direito, ele acha que vai ser juiz. Mas, cara, ninguém vira juiz do Rio de Janeiro. Você vai ser juiz naquela cidade que o juiz morre todo ano assassinado, então que ninguém quer morar, que tem 10 mil habitantes, até você construir a sua carreira e aí chegar a ser juiz de primeira ou segunda comarca. Ou engenharia. Quanta gente não vai fazer engenharia porque alguém disse que é a profissão que dá dinheiro, está dando futuro e esquece que engenheiro há 20 anos atrás estava desempregado, porque quando um país entra em crise, a primeira coisa que você corta é o puxadinho, quer dizer, arquiteto e engenheiro ficam desempregados. Hoje o Brasil está crescendo e tem vaga para engenheiro, mas é um curso difícil, são 8 anos em média para se formar. 70% dos caras desistem da área porque é uma área puxada. Você tem que escolher uma profissão focada naquilo que você gosta de fazer e faz bem feito. E para isso precisamos capacitar professores e orientadores educacionais dentro das escolas municipais para desenvolver as competências e apresentar a realidade dos cursos. Falar sobre curso técnico. Hoje a gente tem muito mais emprego no ensino técnico do que no ensino superior. O Cefet tem 100% de empregabilidade, quer dizer, se você faz um técnico, você tem emprego garantido. Um técnico em soldagem em Manaus hoje ganha 20 mil reais de salário inicial. Um técnico em eletrotécnica, 5 a 8 mil reais. Quer dizer, nós temos outras possibilidades de carreira que a escola tem que estar informando e mostrando para vocês. Vocês sabem quantos cursos a gente tem? Só de faculdade hoje são mais de 356 cursos superiores diferentes. Mesmo assim, metade das inscrições são os mesmos 6 cursos. Todo mundo vai fazer administração, direito, pedagogia, engenharia, letras e comunicação. Será que é todo mundo tão igual? Todo mundo faz sempre a mesma coisa? Ou será que simplesmente você não conhece? Nunca ouviu falar em faculdade de naturologia, ou que tem um tecnólogo de fotografia, produção automotiva? Será que não tem outro curso com muito mais mercado, muito mais emprego, muito mais possibilidade e simplesmente
o município, a prefeitura, o legislativo não capacitou alguém para te informar sobre isso. A escola está se eximindo de uma responsabilidade que ela tem. Nós no Rio agora temos uma disciplina em algumas escolas, no GEC, que chama Projeto de Vida. E a minha proposta é levar isso para todas as escolas. Todas as escolas do Rio de Janeiro vão ter professores capacitados em falar sobre mercado de trabalho, empregabilidade, empreendedorismo, ensinar como é que faz um currículo, ensinar quais são as profissões que estão aparecendo no mercado, para que serve uma universidade, para que serve um curso técnico. Quer dizer, fazer com que o cara saia do ensino básico, 8º, 9º ano, tendo uma noção do mundo do trabalho, do mundo do mercado, sabendo que ele tem várias possibilidades, e não só o ensino superior. Vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a USP ficou preocupada. Por que alguém passa na melhor faculdade do Brasil, tá? A única faculdade brasileira entre as 200 melhores do mundo, e desiste do curso? Metade dos jovens disse, má escolha. Eu não fiz uma orientação profissional, ninguém me ensinou sobre o curso, eu escolhi errado. 30%, má estrutura do curso. Eu não conhecia a faculdade. Gente, não é igual. Todas as faculdades não são iguais. Se eu fizer arquitetura na UF, é dentro do departamento de engenharia. É muito mais cálculo, matemática, um urbanista. Se eu faço arquitetura na FRJ, é dentro de belas artes. São cursos completamente diferentes. Se a gente tivesse orientadores educacionais e profissionais nas escolas, tudo isso aqui, quase 80% das más escolhas teriam sido prevenidas. Precisamos informar nossos jovens sobre o mercado de trabalho. Será que a gente conhece as profissões? Será que eu conheço economia doméstica, ortóptica, engenharia de fortificação, defesa, gestão e estratégia internacional, administração industrial, geofísica, ciências aeronáuticas? Se você que está assistindo esse vídeo ainda não conhece esses cursos, tem algo errado na educação carioca. Precisamos mudar isso. E para isso, eu peço seu voto para que criamos leis que informem os jovens sobre o mercado de trabalho. Vamos melhorar nosso processo educativo. Eu peço seu voto, Eliseu Neto, 23.000. Obrigado e a gente se vê por aí. Vote certo, Eliseu Neto, 23.000. Vote certo, Eliseu Neto, 23.000. Educação, dedicação, orientação. Eliseu Neto é a indicação. Compartilha essa ideia.